Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana a empresa em análise é a Oli, que é a líder ibérica na produção de autocolismos. Aliás, sabia que um autocolismo pode ter mais de 50 peças? Então venha conhecer a empresa de Aveiro que inventou a dupla descarga. A Oli espera faturar 80 milhões de euros este ano, emprega cerca de 500 pessoas e exporta para mais de 85 países, naturalmente dos 5 continentes. António Ricardo Oliveira, com 33 anos, representa a terceira geração nesta empresa familiar e revela como é que a inovação e a melhoria contínua ajuda, de facto, a conquistar os mercados internacionais. António Ricardo Oliveira, muito obrigado por nos receber aqui na Oli, que é uma data marcante este ano, já faz 70 anos, e o António é a terceira geração da empresa. Imagino que isso seja um significado especial para si. Sim, portanto, obrigado pelo convite, é um prazer receber o Luís aqui na Oli. Os 70 anos são um marco, e se calhar não tão especial para mim como para outras pessoas que viveram a história durante mais tempo do que eu. Portanto, a segunda geração, o meu pai e o meu tio, ainda integram a empresa e são duas peças fundamentais da administração, e cada um deles conta com mais de 40 anos de Oli, portanto, acho que para eles esta data tem um significado ainda mais especial. Claro que para mim, para a minha irmã e para o meu primo, como membros da terceira geração, também é uma data muito, muito saborosa. E agora a grande questão de futuro, mas já lá vamos ao futuro, como é que está atualmente a Oli em termos de volume de negócios, de mercados, principais números, número de trabalhadores? Sim, portanto, nós fechámos o exercício do ano passado com 73 milhões de euros de faturação, que representa uma quebra ligeira face aos 75 que tínhamos feito em 2022, e que se deveu um pouco à quebra do mercado na Europa, sobretudo o mercado nórdico e alemão, que são muito, muito representativos para nós. Mas 22 é o melhor resultado de sempre, pelo que sei. 22 foi o melhor ano de sempre, portanto, a empresa tem feito um percurso de crescimento, felizmente. Logo a seguir à pandemia, portanto foi... Sim, nós mesmo em 2020 tivemos um ligeiríssimo crescimento, portanto, mesmo no ano da pandemia e com todas as medidas que foram feitas para fomentar o setor da construção, conseguimos, através de mercados de exportação que não abrandaram, e mesmo o mercado português, que acabou por ter uma dinâmica positiva, conseguimos compensar o solavanco de maio e junho, sobretudo daquele ano, e acabar o ano a crescer ligeiramente. E a meta para este ano é qual? A meta para este ano também é um número redondo, que são os 80 milhões, e portanto, desses 80 milhões, 25% seria mercado nacional e 75% seria mercado de exportação. Portanto, o crescimento está equilibrado entre os dois grandes mercados que temos aqui. Mas, precisamente, a exportação é uma componente muito importante para a empresa, mas e quais é que são os principais mercados? E já agora o número da exportação? Sim, portanto, nós na exportação apontamos este ano um valor próximo dos 60 milhões, 61, 62 milhões, é o nosso objetivo. Esta exportação, 75% da exportação fica na Europa, ou seja, nós somos uma empresa que exporta bastante, mas muito concentrado na Europa, e é isso que temos vindo nos últimos anos a tentar, com o Médio Oriente e outras geografias, a tentar compensar e equilibrar o risco. O Médio Oriente agora está aqui algum risco, ou não? Pergunta onde é que não há risco neste momento, não é? Sim, mas o Médio Oriente está a passar uma situação mais crítica. Nós estamos em contato constante com os nossos parceiros, que são parceiros históricos e de longa data, portanto, com quem temos muito boas relações, e isso ajuda nestes períodos de crise. Mas o Médio Oriente é uma das geografias com a qual nós contamos muito para compensar o abrandamento do mercado na Europa. E na Europa, portanto, há exportação, mas, por exemplo, em Itália também acaba por ter produção. Sim, portanto, nós na Europa temos países nos quais temos filiais, subsidiárias, a Itália é um deles, a Alemanha é outro, e estamos a olhar para mais países com possibilidade para montar estruturas próprias ou crescer por aquisição. E no caso de Itália, a filial não é apenas uma filial comercial, é uma filial também produtiva e, portanto, além de comercializar os produtos da casa-mãe em Portugal, essa filial produz e exporta, ou exporta para países limítrofes, ou exporta para Portugal, para nós incorporarmos esses componentes no nosso produto acabado. Um dos mercados nos últimos anos que tinha registado, até há 2 anos, um grande crescimento era a Ucrânia, portanto, mas aí, enfim, agora com a invasão da Rússia, foi mais complicado. Sim, portanto, nós temos, tanto na Rússia como na Ucrânia, tínhamos bons mercados e mercados históricos, ligações boas e fortes dinâmicas no mercado, e tanto uma como outra, depois do que aquilo que aconteceu, viram quebras muito grandes no valor de faturação e de atividade, mas é algo que nós não podemos controlar, portanto, não há nada que possamos fazer.
falando de mercados em regiões e em culturas diferentes, imagino que faz um autocolismo igual para todos os países ou há normas específicas? Sim, essa é uma questão curiosa e só quando as pessoas vêm à fábrica e veem o processo, e depois aqui no showroom temos essa possibilidade também, é que se apercebem da complexidade que está dentro de um autocolismo. Sim, que é o caso aqui, não é? Exatamente. Quantas peças é que... Já lá vamos àquilo que eu tinha perguntado, mas quantas peças é que podem estar num autocolismo? Um autocolismo pode ter entre 40 e 70 peças, dependendo do modelo. Portanto, são muitas peças. Muito bem, mas eu interrompi-lhe o raciocínio. Sim. Não, ia dizer que cada país tem à segunda das normativas próprias, seja da forma como dos materiais que podemos utilizar ou da quantidade de água que podemos utilizar por descarga. Os países têm normativas específicas e nós temos que adequar o nosso produto a cada país, seja a nível da escolha dos materiais, seja a nível da performance do produto. Para isso contamos aqui com um laboratório interno no qual fizemos um investimento muito significativo e que é uma mais-valia para nós em fase de desenvolvimento de produto e depois também do ponto de vista comercial, porque conseguimos realmente com os nossos clientes e em diálogo encontrar a fórmula do produto certo para o mercado certo e com isso ter sucesso comercial. E o investimento nos últimos anos também foi muito assinalável em relação até à nova fábrica? Sim, portanto nós temos, sobretudo a partir do Covid e também com os planos que surgiram nessa altura de estímulo da economia, nós temos nos últimos 3 anos, 21, 22 e 23, fizemos cerca de 28 milhões de euros de investimento, divididos entre na construção de um armazém de produto acabado que nos permite ter estoque e servir o cliente em menos tempo, uma parte muito grande também em desenvolvimento de produto e depois inovação e digitalização, ou seja, digitalização dos nossos processos e melhoria do nosso controle dos processos através de ferramentas digitais e o robustecimento dos nossos meios contra ataques de cibersegurança, por exemplo, que é um tema muito falado. Portanto, temos investido muito nessas áreas, daí os 28 milhões nos últimos 3 anos. Mas, visitando a fábrica, obviamente se percebe que houve uma aposta também na automação, enfim, seria um caminho natural, mas em relação ao número de trabalhadores, está na casa dos 400, mais ou menos, mas varia, não é? Sim, nós andamos, eu diria que a média está mais próxima dos 500, varia alguma coisa com as variações do mercado e varia sobretudo, eu diria, como nós trabalhamos a 24 horas, varia sobretudo nos turnos de noite, portanto da meia-noite às 8, em que nós vamos gerindo a necessidade de capacidade um pouco consoante a procura. Mas os trabalhadores base estão na casa dos 400? Sim, 420. 420. Quando falamos também de aspectos muito específicos, por exemplo, o tema da sustentabilidade ou o tema da própria questão do uso eficiente da água, no fundo, é uma preocupação, obviamente, não apenas portuguesa, mas de que forma é que também varia em relação a alguns mercados? Sim, nós, sendo uma empresa portuguesa e estando num contexto da Europa que tem um contexto normativo que protege a utilização da água, o nosso papel enquanto fabricante, ou como nós o vemos, é ter um comportamento que induza a pedagogia na forma como a água é utilizada. Portanto, nós nos nossos produtos temos produtos que são mais eficientes hidricamente do que os produtos standard, e isso é uma bandeira comercial e demonstrável do ponto de vista real. Paralelamente a isso, em tudo aquilo que é a questão de sustentabilidade, além da poupança de água nos nossos produtos, nós temos um grande cuidado do ponto de vista de reporting, ou seja, fazemos o nosso relatório. Quando olhamos para o funcionamento de um autocolismo, as pessoas às vezes não têm bem noção que é uma invenção portuguesa, neste caso aqui da Oli, a questão da dupla descarga, enfim, sobretudo em termos de escala. Exatamente. Em relação foi sobretudo em relação à habitação ou isso acabou por acontecer também por impulso, sei lá, da hotelaria e turismo? Sim, surgiu de um desafio de um cliente, precisamente, e nós, como empresa, temos uma grande parte de clientes que são OEM, Own Equipment Manufacturers, portanto, é que nós produzimos e co-desenvolvemos ou cooperamos em fase de desenvolvimento, e na altura um ceramista francês, tendo aparecido os primeiros conceitos de dupla descarga, desafiou-nos a construir um produto e depois a construí-lo de forma escalável. E foi isso que se conseguiu, e depois, precisamente com a ajuda desses parceiros, escalar o conceito que depois se tornou global e hoje em dia é um standard. Portanto, isso tem realmente um toque português e um toque da Oli.
Mas essa inovação, por aquilo que vi com o António, portanto, visitando a fábrica, mas implica aqui um processo eu diria, de melhoria contínua, mas é um investimento permanente e uma inovação permanente. E as pessoas não imaginam que isso está por trás quando fazem a descarga do autocolismo. Sim, eu acho, a inovação é um dos nossos pilares e é um dos fatores mais importantes da nossa proposta de valor, sobretudo porque muito do nosso negócio se baseia em interpretar as necessidades do mercado, seja de clientes, seja do cliente final. E nesse sentido nós procuramos construir o nosso negócio controlando toda a cadeia de valor. Portanto, nós temos um departamento de inovação, temos um departamento de desenvolvimento, temos uma fábrica de moldes, onde conseguimos fabricar os moldes que depois vão ser utilizados na produção dos componentes plásticos que constituem o autocolismo. Concebemos a industrialização destes produtos, a forma como vão ser montados, o processo de venda, marketing e assistência e distribuição. Portanto, nem todos os nossos concorrentes têm o controle da cadeia ponta a ponta. Nós temos, e acho que isso é um grande ponto de força da Wally do ponto de vista da projeção a nível global, e esse fator tem sido decisivo. E também, do ponto de vista da arquitetura, portanto, enfim, têm trabalhado também como premiados arquitetos. Sim, nós procuramos associar a inovação de que falámos agora ao design, porque os stakeholders do autocolismo, embora não pareça, são desde do canalizador, ao distribuidor, ao arquiteto, ao utilizador final, e, portanto, nós podemos ter um produto que seja muito competente do ponto de vista técnico e de funcionamento, mas ainda assim não conseguir atrair o olho do cliente final ou o gosto do arquiteto. E, portanto, nos últimos anos temos estabelecido parcerias com arquitetos, aqui em Portugal com o arquiteto Cisa Vieira, o arquiteto Souto Moura, e em Itália com outros arquitetos também de renome. Quais é que são as principais áreas de negócio em questão? Sim, portanto, o autocolismo, apesar de variar de país para país, como referimos, é um produto universal. Não há alternativas a autocolismos noutras zonas do globo, ao contrário de alguns produtos que se vendem numa zona e não se vendem noutra. Neste caso, o autocolismo, aquilo que vai ter instalado num hotel, ou num estádio, ou num sítio de alta frequência, são settings diferentes, regulações diferentes, à segunda daquilo que nós já sabemos que vai ser a utilização. Portanto, como referia, de uma casa a um hotel, a um estádio, o autocolismo tem sempre um papel a cumprir, dependendo, claro, do tipo de utilização a que se destina. Portanto, tem de olhar também, muitas vezes, para infraestruturas, sei lá, hospitais, e vários edifícios públicos, e depois, enfim, tem funcionado também com as grandes empresas de cerâmica, porque muitas vezes quando a pessoa compra numa empresa de materiais de construção, mas lá dentro muitas vezes está equipamento da Wally. Isso funciona, portanto, com os players nacionais, mas também com internacionais. Sim, obviamente nós temos boa relação com os ceramistas porque são produtos complementares, ou seja, nós acabamos por fornecer os componentes plásticos dos materiais cerâmicos que eles produzem e depois comercializam. Em Portugal temos muitos e bons parceiros de longa data e que estimamos muito. Obviamente que os parceiros internacionais têm outra dimensão e que depois reexportam o produto que nós lhes vendemos, portanto tem uma escala significativa. Há bocado falávamos da ameaça do que está a acontecer no Médio Oriente, enfim, e da Ucrânia. O que é que vê como oportunidades de crescimento deste negócio? Olha, eu sou uma pessoa otimista e tento sempre ver as coisas pela positiva. Primeiro, o mercado é muito grande e nós não temos uma presença assim tão grande que nos impeça de crescer, mesmo num contexto da diversidade. Portanto, temos que procurar nós próprios as ferramentas para conseguir crescer com todas as armas que eu acabei de dizer, desde a flexibilidade ao investimento, e portanto que isso nos empurre para a frente do ponto de vista de crescimento. De resto, eu acho que havendo zonas de conflito, há sempre outras que, por contraposição, vão ser algo maior investimento por quem está a construir casas, a construir hotéis, estádios, e portanto as oportunidades acabam por surgir noutras geografias. Nós temos que ser suficientemente rápidos e ágeis para as conseguir aproveitar. E isso muitas vezes é estar atento. O que é que pode fazer com que de repente vão bater à porta de um grande construtor internacional? Não sei, ou lançado um concurso público? Olha, eu acho que nós temos que procurar estar no sítio certo sempre, sabendo que não vamos ser sempre escolhidos, porque há quem tenha chegado antes de nós
e que se não cometer erros não há um bom motivo para que seja desalojado. Portanto, nessa forma temos que ser pacientes e esperar por uma oportunidade e nessa oportunidade mostrar o valor que temos, agarrá-la e depois com isso sim aproveitar para crescer. Voltando ao início da conversa pela questão da terceira geração, habitualmente fala com o seu pai, que está aqui presente e bem presente, mas troca impressões com ele sobre determinadas decisões a nível nacional e internacional? Sim, claro que sim. Eu, apesar de tudo, não faço nada sem lhe perguntar. Mas também tenho um entendimento muito tácito, não é? Somos pai e filho, acho que é sempre assim. Não precisamos de falar muito para saber, para ele para saber o que eu estou a pensar e eu para saber o que ele também está a pensar. Mas aquilo que nós tentamos de terceira geração é com o meu pai e com o meu tio aproveitar ao máximo a experiência que eles já têm e que passaram por vários ciclos e por várias crises. E isso é muito útil para nós e reconfortante, porque eles também nos incentivam em fases de grande adversidade. Isso pode ter acontecido na história da empresa, portanto, faz 70 anos. Quais é que terão sido, por aquilo que lhe contam também, os períodos mais difíceis que a empresa enfrentou? Olha, eu penso que a crise dos anos 80, depois a crise de 2008... Uma grande crise na habitação, não é? Exatamente, e que levou essa sim a uma redução significativa do volume de negócios da Oli nessa fase. Diria que em 2015 tivemos um período difícil em que o nosso maior cliente foi comprado por um concorrente. E isso também foi um choque, independentemente depois de ter tido consequências menores do que aquilo que eram previsíveis. E ultimamente a crise do Covid e todas as que se lhe sucederam, que agora passaram a ser uma constante, portanto. Neste programa, como sabe, portanto, temos algumas rubricas. À minha maneira é, no fundo, de saber quem é o António, na sua base de formação, como pessoa, mas também o seu estilo de gestão e liderança. Olha, eu considero-me uma pessoa próxima das pessoas e normal na forma de gestão. Gosto muito da parte operacional, porque passei por várias zonas da empresa e, portanto, tenho ligação aos processos e nem sempre consigo não interferir naquilo que se está a passar e, portanto, isso é alguém que eu continuo a intervir. Mas a minha formação até é da área de letras, portanto, venho de uma área diferente e que em algumas coisas, por um lado, pode ser uma dificuldade, por outro lado, é uma vantagem, acaba por trazer sempre uma perspectiva diferente, mas no fundo sou um membro da terceira geração que entra num tipo de gestão e num estilo de gestão que já existia e ao qual nós, terceira geração, também nos adaptamos e procuro todos os dias tornar a empresa melhor para que quem vier a seguir receba uma empresa maior e melhor. Na rubrica Sim Conseguimos, já abordámos o tema de algumas adversidades, mas o tema é, perante ameaças, perante obstáculos, a questão é como é que se deu a volta, como é que se conseguiu ultrapassar essa ameaça? Eu penso que eu estou na empresa há cerca de 10 anos e a grande ameaça que eu senti já com responsabilidades de gestão foi de facto o Covid, porque aliado ao período de incerteza que se vivia, havia medo. Portanto, gerir a incerteza é difícil, mas gerir com incerteza e com medo era mais complicado e eu na altura, hoje tenho 33, na altura tinha 29, portanto não se pode dizer que tivesse uma grande preparação para tomar o tipo de decisões que tive que tomar, sem grande informação, com o conforto dos pares e da equipa. E eu acho que isso foi ultrapassado com um grande espírito de equipa e de sacrifício de toda a gente, um esforço comum. Na rubrica Portugal 2043, como sabe, procuramos sempre ter uma visão a 20 anos, pela questão de 2043 e os 900 anos de Portugal. Como é que imagina, por um lado, o negócio e a empresa, mas também como é que olha para o país, ou o que é que gostaria que mudasse? Bem, a empresa gostava de continuar-se a desenvolver-se, a investir e a crescer do ponto de vista, crescer em Portugal e crescer internacionalmente. E acho que vamos fazer tudo para que isso aconteça. Do ponto de vista do país, eu acho que nós temos mais uma grande oportunidade com esta questão da inteligência artificial e de tudo o que isso pode trazer para melhorar a produtividade. Sabemos que a produtividade é um dos problemas crónicos do país e temos a felicidade da tecnologia nos estar a levar na direção de ferramentas que vão
fazer crescer exponencialmente a produtividade, assim nós tenhamos a capacidade de aproveitar essas tecnologias. Eu acho que isso responde não só às necessidades das empresas, mas também às do país, porque a inteligência artificial, se nos conseguir tornar um país mais produtivo, e se nos facilitar o processo de decisão, não é? Nós como país demoramos tanto tempo a tomar algumas decisões, e sabemos que vai haver uma capacidade muito maior de processar dados e de construir cenários. Eu acho que o país pode ter aqui a felicidade de ter uma onda positiva em que pode alavancar e dar um salto quântico do ponto de vista económico e do standard de vida das pessoas. Era o que eu gostava que acontecesse. Mas preocupa, por exemplo, a questão, às vezes, de falta de mão de obra, por exemplo, na indústria, nomeadamente em relação a trabalhadores mais jovens, na verdade? Preocupa-me a falta de mão de obra, mas eu acho que isso são sempre questões nas quais as empresas podem trabalhar. Preocupa-me mais a questão demográfica, porque se realmente as perspectivas se concretizarem e a população de Portugal não crescer, a população ativa vai reduzir drasticamente e sabemos que o estoque de população não se repõe rapidamente, pelo menos se não for com recurso à imigração. E não vejo o país preparado nem para receber a imigração de forma estruturada, nem com políticas de natalidade, ou que vão criar um grande impacto na demografia. E, mais que mão de obra, não vai haver mercado se não houver pessoas. Portanto, é esse o risco que nós corremos, é deixar de ter representatividade como mercado. Para uma empresa média, mas a caminho de grande, como é que olha, como é que têm sido tratadas estas médias empresas ou mesmo as grandes empresas? Sendo ainda por cima uma empresa familiar. Nós já estamos portanto, do ponto de vista da empresa, já estamos numa dimensão em que somos menos abrangidos pelos apoios que surgem, que são dedicados, e nada contra isso, sobretudo a pequenas e médias empresas. Eu acho que deve haver apoio às empresas grandes, no contexto em que a Oli é uma empresa relativamente grande para a média nacional, mas que se projeta internacionalmente e que luta com empresas que faturam 10 vezes mais e que nem por isso deixam de ter apoios nos países em que estão, alguns deles da União Europeia. Portanto, é aquilo que eu defendo, e sei que há movimentos nesse sentido, é que haja apoios específicos e concretos para as grandes empresas e que, em contrapartida, as grandes empresas tenham, como já estão a ter em outras questões, a responsabilidade de arrastar consigo as pequenas empresas que estão à sua volta, em questões de produtividade, em questões de sustentabilidade. Portanto, eu acho que as empresas devem, na mesma, independentemente de serem grandes empresas, receber apoios enquadrados com aquilo que é a sua realidade e depois retribuir, responsabilizando-se por fazer crescer as empresas à sua volta, porque não podemos ter a ilusão que as empresas grandes se vão manter nas cadeias de abastecimento internacionais se os seus pequenos fornecedores não conseguirem reportar indicadores de sustentabilidade, indicadores de ambiente, porque vamos ser, à partida, todos penalizados na cadeia de abastecimento por essa falta de competência a montante por quem não consegue cumprir. E o que acaba de referir relativamente às grandes empresas, isso pode ter acontecido por algum estigma relativamente a ser uma grande empresa em Portugal? Não, ou o tema do lucro? Eu penso que não vejo isso dessa forma. Eu acho que é tudo uma questão de relativizarmos a dimensão do país e a dimensão das empresas, porque lá está, se transportarmos a nossa realidade para outro país, a Oli deixa de ser uma empresa relativamente grande e passa a ser uma empresa de uma dimensão plenamente normal. Portanto, se nós olharmos realmente daqui nem é para os 80-20, é para os 95%, 5%, as pequenas empresas são uma fatia muito pequena e, portanto, caem fora de determinados apoios. Por outro lado, quando se fala de algum tipo de impostos ou mesmo da contribuição para o PIB, também há um contributo assimétrico das grandes empresas. Acho que se trata de olhar para este quadro e perceber da melhor forma como é que isto pode ser harmonizado em benefício de todos. António, muito obrigado. Obrigado. E é tudo. Já sabe que pode ver o Sucesso.pt, programa que criei em 2006, no site amanhã.pt e também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Pode também ouvir o podcast e, claro, ler entrevistas no jornal Portugal Amanhã com o Sol. Conto consigo na próxima semana.